Microcontroladores 1. Hoje o nosso assunto é de interrupções. Então vamos ver para que servem as interrupções. Então nós vamos falar um pouquinho aqui de conceitos iniciais das interrupções, características, o que é a nossa interrupção, o vetor de interrupção, tipos, funcionamento, comandos. Vamos aprender a trabalhar com alguns registradores básicos e vamos já trabalhar com exemplos de interrupção externa e como que a gente trata essas interrupções aí externas. Então, primeiro, o que é uma interrupção? O que ela vai nos ajudar? Já já eu vou dar um exemplo que vai ficar talvez um pouco mais claro para vocês. Mas interromper é parar o nosso bloco principal, né, de executar a rotina dele e ir executar uma outra rotina, que vai ser a nossa rotina de interrupção. Então ele vai parar o nosso bloco principal e depois ele vai dar continuidade atendendo à nossa rotina de interrupção. Terminou de atender a rotina de interrupção, ele volta do ponto de onde ele parou do bloco principal. Então, a definição de interrupção é uma parada de emergência, que ela ocorre por um fato interno ou externo. O que seria isso? Internamente, nós temos os periféricos, tipo temporizadores, conversores ADs, sistemas de comunicação serial. Então, nós temos vários circuitos no nosso microcontrolador. E esses circuitos, eles geram as interrupções. Então, tipo, o timer ele é muito usado para a maioria dos projetos, porque você geralmente vai querer bases de tempo. Então, eu tenho um circuito dedicado a controlar um determinado tempo que eu programei. Quando ele chegar no tempo pré-determinado, ele vai avisar. De que maneira ele avisa? Gerando uma interrupção. Aí vai ser feito o tratamento dessa interrupção. Então, aqui tem algo que eu falei, né? Então, nós temos aqui, o bloco do programa principal, tá tudo aqui. Então, ele começa a executar. Cada linha dessa aqui, vamos imaginar que é uma instrução. Então, ele executou aqui, está executando as instruções. Lembrando que cada instrução dessa, ele executa em um CM, que é o nosso ciclo de máquina, né? Então, a cada ciclo de máquina, nós temos uma instrução. E lembrando, o valor desse nosso CM, ciclo de máquina, para o nosso cristal, que é de 8 MHz, vale 0,5 microsegundos. Então, é um tempo muito pequeno. Aí, olha só. De repente, aconteceu uma interrupção. Então, aqui, né? Nesse ponto aqui, aconteceu uma interrupção. Então, olha o que acontece. O meu código que estava sendo executado lá no main, no bloco principal, ele para de executar o bloco principal e ele vai para tratar a rotina de interrupção. Ele vai numa outra parte da minha pilha de memória e executa o tratamento dessa interrupção. Agora, antes dele vir para cá, o que ele tem que fazer? Ele tem que salvar a posição, né, da onde ele saiu. Então, ele tem que salvar essa posição da onde que ele saiu lá do bloco principal, identificando a origem do evento. Ele obtém o endereço que ele tem que ir para tratar a interrupção. E depois ele tem que restaurar o conteúdo
da onde ele salvou o ponto de saída, porque aí ele tem que voltar aqui, ó, para dar continuidade ao código, né? Então ele vai dar continuidade. Então ele vai voltar na instrução seguinte a que ele saiu. Aqui nós temos periféricos, que nem aqui, ó, o timer é um periférico. Um segundo periférico, counter, um contador. Um terceiro periférico, o SART, modo de comunicação, serial. E vários outros periféricos, né? Então, nós temos 15 periféricos nesse nosso PIC, 16F877A. Então, todos os periféricos vão gerar interrupções. Então, todos eles geram interrupções. As interrupções são concentradas numa lógica OR, e aí a lógica OR, a saída dela, vai acionar a CPU, e a CPU vai desviar o meu código lá para o void interrupt, que é a função que trata a interrupção. Aí ele vai tratar as interrupções, as ações que foram geradas por essa interrupção, e aí ele volta a executar o meu bloco principal. Então, esse tratamento da interrupção, já já daremos exemplos aí para ficar mais claro aí. Quem nunca ouviu esses conceitos de interrupção, talvez tenha um pouquinho de dificuldade nesse momento de entender esse desvio e o tratamento da interrupção. Aqui nós temos uma interrupção que a gente começa o estudo de interrupções falando de um tipo de interrupção, que é o RB0/int. Então, olha só, o pino RB0, ele está ligado lá no 33, é o pino 33 do microcontrolador. Esse pino, ele ativa uma interrupção, que é chamada de int, né? Então, esse pino, se eu tiver um botão ligado nele, eu consigo trabalhar com essa interrupção. Então, esse tipo de interrupção é chamado externa, né? Então, é uma interrupção externa. Porque as interrupções, ó, elas ocorrem tanto internamente com os periféricos, né? Com os diversos periféricos que nós temos no microcontrolador, que nesse nosso são 15, ou externamente. Externamente é esse carinha aqui, é o RB0/int, que é o que a gente vai começar a trabalhar com interrupção. Sempre que ocorre uma interrupção, ou seja, sempre que algum periférico ou aquele pino RB0 gera interrupção, o nosso código vai ser desviado para o endereço 4. 4 em hexadecimal. O endereço da nossa pilha de memória, que é esse aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o endereço 4, está destacado em amarelo aqui. Esse aqui esse endereço 4 é chamado de vetor de interrupção. Como eu tenho apenas um endereço aí, eu não consigo colocar uma rotina de interrupção aí, eu não consigo criar rotinas, porque eu só tenho apenas um endereço. Então, que vai nesse vetor de interrupção, né? Qual a informação que nós teremos nesse vetor de interrupção? Nós teremos a informação da onde ele tem que ir para tratar as rotinas de interrupções. Então, esse vetor simplesmente vai falar, né, vai ter uma instrução aí dizendo, vai para o endereço de tratamento da interrupção do timer. Aí ele vai lá para aquele espaço de memória que foi reservado para tratar a interrupção do timer como exemplo. Aqui nós temos também uma outra maneira de visualizar as interrupções. Então, eu tenho aqui no 1
né, na coluna 1, eu tenho duas colunas aqui, uma mais clarinha e uma verde, né? Então, a primeira linha é o endereço 0. Esse endereço é quando eu reseto o microcontrolador, né? Então, alguns tipos de reset fazem com que o nosso código ele volte para o endereço 0. Então, sempre que a gente liga também o microcontrolador, nós caímos nesse endereço aí. Depois, o que acontece? O código começa a executar as instruções. Então, cada linha dessa seria uma instrução. O vetor de interrupção, olha, ele gerou um pulo aqui, né? Ele deu um salto aqui, ó. Ele não executou, né? Porque não é o momento, né? Eu liguei o microcontrolador, não é o momento de executar a interrupção. Agora, nesse exemplo aqui, ó, essa setinha vermelha está apontando para uma instrução e um endereço. O verde é endereço, o retângulo mais clarinho aqui é instrução. Então, no momento dessa instrução aqui, ó, foi gerada uma interrupção. Algum periférico gerou essa interrupção, tá? Algum periférico. Pode ser o externo e os internos. Nesse momento, olha só, essa animação aqui do verde, vindo aqui para uma pilha de memória, é o endereço da onde ele saiu, né? Então, esse endereço, no momento que houve a interrupção, ele vai ser salvo nessa pilha que se chama stack. Stack é pilha mesmo, né? É uma pilha de memória onde é possível a gente armazenar até 8 endereços. E esse endereço vai ser usado lá no final, ó. Já já a gente vai para o final. Então, o que acontece? Nesse momento da interrupção, o meu endereço do momento onde ocorreu a interrupção é salvo na pilha, e o meu código ele vai fazer um salto, esse jump aqui, ó, para o endereço 4, que é o vetor de interrupção. E o que tem lá no vetor de interrupção? Aí entra a etapa 2 aqui. O que nós temos no vetor de interrupção? O endereço para onde ele tem que ir. Por isso que agora nós temos um outro jump, ó. Aí ele vai para o endereço lá no final da pilha de memória, que é para tratar a interrupção. Aí ele começa a executar aqui o tratamento da interrupção. O que seria tratar a interrupção? Ah, testar um botão, ligar um motor, ligar LEDs, né? Então, controlar algo que você queira no seu projeto. Terminou a rotina de interrupção, aí nós entramos aqui na etapa 3. Né? Então, a etapa 3, ela executa o retorno do código lá naquele ponto onde ele parou. Então, aqui eu tenho uma instrução que se chama retfy. Essa instrução retfy, ela busca na pilha, no stack, o endereço de retorno. E esse endereço de retorno faz com que o nosso código volte a executar as instruções no ponto onde ele saiu no momento que foi gerada a interrupção. Olha aqui algumas interrupções que nós temos, né? Interrupção de timer, no caso aqui o 0, interrupção externa, que vai ser a do botão que a gente vai trabalhar hoje. Interrupção por mudanças de estado, porta paralela, conversores AD, comunicações, ó, recepção e transmissão, SPI 2C, módulos PWM, CCPs, outros timers, ó, timer 1, timer 2, memórias E2PROM, flash, barramentos, tratamento de colisão de barramentos, comparadores. Então, nós temos vários tipos de interrupções. Para a gente trabalhar com interrupção, nós temos que entender o funcionamento de um circuito elétrico, que é mais fácil para vocês, né? Então, nós temos aqui, ó, uma chave geral. Né? Uma chave geral e aqui 3 chaves de periféricos. Né? Aqui a energia vai ser aonde a informação da interrupção tem que chegar. Então,
Se eu quero trabalhar com a interrupção do timer 0, eu tenho que habilitar a chave dessa interrupção, que vai ser um bit de nome IE. Então, vai ser um bit de nome IE. Aí eu fecho a chave do timer 0. Eu venho aqui e fecho a chave do timer 0. É um registrador que eu vou colocar nível 1 nele. E eu tenho uma chave geral de interrupções, que é essa aqui, ó. Né? Eu também tenho que fechar ela. Então, numa instalação elétrica, eu tenho um disjuntor geral e o disjuntor por área, né? Tem um disjuntor lá para a cozinha, um disjuntor para a sala e assim por diante. E a geral desliga tudo. Então, se a geral estiver desligada, nenhuma interrupção funciona. Agora, para a interrupção funcionar, eu tenho que habilitar a interrupção do periférico, que é uma chave, e a interrupção geral também, que é uma segunda chave. A chave geral é esse bit aqui, ó. intcom.GIE igual a 1. Pronto, liguei a chave geral. Esse é o bit que a gente vai usar para habilitar a interrupção geral, para poder trabalhar com interrupções. É a chave geral. E a chave dos periféricos é essa aqui de baixo. intcom.PEIE igual a 1. Esse é o bit, né, o PEIE, que habilita a chave dos periféricos. Fora essa chave dos periféricos, eu preciso habilitar a chave do periférico que eu vou usar. Então, eu tenho que habilitar a chave geral, a chave dos periféricos e a chave do periférico que eu vou utilizar. Então, todo bit vai ter um nome, quando a gente trabalha com interrupção, que termina com IF. Todo bit que terminar com IF, esse IF significa Interrupt Flag. Esses nomes ajudam a gente a fazer a configuração lá na hora no nosso código. E sempre que a gente trabalhar também com interrupção, nós teremos bits que terminam com IE. IE é Interrupt Enable. Eu habilito a interrupção do periférico. Então, aqui eu tenho um circuitinho que eu tenho uma interrupção foi gerada. Essa interrupção gera o bit IF, que é um flag, uma bandeira. E esse flag, ele vai gerar a interrupção se essa chave de interrupção estiver fechada. Aí eu vou ter o sinal de interrupção. Esse sinal aqui, ele vai para a CPU. Vai lá para a CPU. Essa chave aí das interrupções. Aqui nós temos um diagrama de todas as chaves de interrupções. Então, olha só, temos a chave EEIE, que é da EEPROM. Tem a OSFE, que é de osciladores, e assim por diante. Esses são os nomes dos bits que a gente precisa colocar para que eu consiga fechar essas chavezinhas aqui, né? Essa é a chave dos periféricos, ó, a PEIE, que nós já falamos. E essa é a chave geral, GIE. Hoje, nós vamos trabalhar com essa aqui, ó, INT-F. Então, nós vamos habilitar esse bit, é o bit da interrupção, que termina com IF. E tem o INT-E. O INT-E é a chave que eu também vou ter que colocar nível 1. Então, toda vez... E aqui eu vou ligar um botão, né? Aí eu vou ligar um botão, né, com
com o nosso... Aqui eu coloco aqui o positivo, né? Coloco aqui a nossa chave, né? E temos que colocar aqui, ó, o nosso resistorzinho de PWAP, né? Então, se eu tiver um botão desse ligado nesse pino, eu tenho que habilitar o int e e tenho que habilitar o GIE. GIE. Aí eu vou conseguir trabalhar com essa interrupção aqui. Então, olha só, falando de registradores, o registrador de nome intcom, ele vai ser bem utilizado daqui em diante. Então, esse registrador de 8 bits tem o nome intcom. E dentro desse registrador nós temos 8 bits. Então, aqui nós temos o GIE, que é o bit 7, é a chave geral, é onde eu habilito a chave geral. O PIE é onde eu habilito a chave das interrupções. O TMR0IE é assunto da aula da semana que vem, que é do timer 0, né? É o IE, a habilitação do timer 0. Então, nós temos o intcom, um exemplo. Na verdade, esse exemplo a gente vai usar a aula que vem, que ele está colocando nível 0, ó, no bit IF do timer 0. Todo flag IF a gente inicializa com 0. E depois que ele trata a interrupção, também nós temos que zerar esse flag. O intcom.tmr0IE, IE de Interrupt Enable, ele habilita a interrupção do timer 0. Então, esses 2 bits, nós vamos trabalhar com eles na próxima aula, que é só um exemplo de como programar a interrupção do timer. Esses dois é o que nós vamos trabalhar hoje. O int-e e o int-f. Tá? Os dois estão no registrador intcom. Então, se eu quiser colocar esse bit em 1, eu tenho que escrever isso aqui, ó. intcom.int-e igual a 1. Está faltando igual a 1. Lá no nosso código, nós vamos colocar esse igual a 1. E esse segundo bit, intcom.intf. Esse é o flag de interrupção. Quem coloca ele em 1 é o nosso periférico. Não somos nós. Nós vamos colocar um reset nesse bit, colocar ele em 0. Então, nós colocaremos o valor 0 na inicialização de todos os flags de interrupção. Por quê? Senão, eu ligo o microcontrolador, ele já entra na interrupção, se eu não colocar 0 aqui. E essa é a nossa interrupção externa, né? Então, hoje nós trabalhamos um primeiro exemplo aqui de interrupção externa, que é lá naquele pino que tem o RB0/int, que é o pino 33, lá do microcontrolador. Então tá aqui, né, o pino 33. Então, como é que a gente trabalha com essa interrupção? Do jeito que tá aqui, ó. intcom.GIE, o que isso aqui faz? Liga a chave geral. intcom.PIE igual a 1, o que isso faz? Liga a chave dos periféricos. intcom.int-e liga a chave do periférico que eu quero trabalhar, que é esse periférico
de interrupção externa, que é um botão que está ligado lá no RB0. O que é isso aqui? intcom.intf é o flag da interrupção. Então, sempre que houver uma interrupção, ou seja, sempre que eu apertar o botão RB0, esse bit aqui vai para nível alto, vai para 1. E a gente não pode esquecer de configurar esse pino que eu vou utilizar com um botão como entrada, né? 1 no tris BRB0 significa que eu estou configurando o pino como entrada. Importante. Dentro de uma rotina de interrupção, devemos necessariamente apagar o flag que a acionou. Caso contrário, criaremos um loop infinito dentro dessa rotina. Então, todo o tratamento de interrupção, eu tenho que começar ou terminar apagando o flag. O que é apagar? O flag é colocar nível lógico 0, nível lógico baixo, naquele determinado IF, no flag que gerou a interrupção. Aqui está o que eu acabei de falar. Então, primeiro, agora além do void main, nós teremos o void interrupt. Então, os nossos códigos agora, vai ter uma função que se chama void interrupt. Tem que escrever desse jeito. Tá? Não pode colocar outro nome aí. E dentro dessa função, eu vou colocar as ações que eu quero que sejam executadas quando houver essa interrupção. E no final dela, olha só, limpo o flag. O que é limpar o flag? Apagar o flag é colocar 0 no bit IF da tal interrupção, que essa interrupção aqui nesse exemplo é do timer 1. Não é a interrupção que nós vamos trabalhar hoje, aqui é só um exemplo. Ou eu começo com essa ação aqui, no início do void interrupt eu posso também começar apagando o flag. O que eu não posso é esquecer, ou eu começo ou eu termino. O nosso é esse aqui. Então essa é a interrupção que nós vamos utilizar hoje aí nos nossos códigos. Então nós temos aqui, no bloco da interrupção, no void interrupt, na função, né, de interrupção, eu vou testar o flag da interrupção. Por que eu testo? Porque eu posso ter várias interrupções sendo executadas. Então eu tenho que testar o flag da interrupção. No nosso exemplo, não seria necessário testar com if, né? Testar, eu falo, é o if, né? O if que é o nosso teste condicional. No nosso exemplo, como nós teremos uma única interrupção nesse momento, nós temos apenas o intf. Então, é ele mesmo que vai acionar essa nossa interrupção. Então, não seria necessário testar para saber se é o intf que gerou a interrupção, porque é só ele que vai estar habilitado. Mas vamos já nos acostumar a montar o código com esse teste, porque geralmente a gente não vai trabalhar apenas com uma interrupção, nós trabalharemos com várias interrupções. Então, sempre que houver essa interrupção externa, que é pressionar lá o botão RB0, ele vai inverter o nível lógico do RC1. Provavelmente tem algum LED ligado nesse pino RC1. E depois que ele inverteu o nível lógico, não pode esquecer de zerar o flag. Se deixar ele em 1, o que vai acontecer? Eu vou criar um loop infinito. O programa vai travar nesse loop aí. Não vai sair mais da interrupção. Ele vai e volta, vai e volta. Exemplo.
Então, utilizaremos agora o compilador microC, teremos duas ações. Uma que vai ser um LED piscando a cada 1 segundo, através do comando delay. Uma outra que é o LED aceso e apagado ao ativar a interrupção externa, RB0. Pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Antes de começar o exemplo? Tranquilo? O silêncio é que está todo mundo entendendo, né? Ou que está todo mundo dormindo. Então, vamos lá. Analisando o código. Então, primeiro, nós sempre começamos com as funções. Depois, por último, o void main. Então, agora nos nossos códigos, nós teremos uma função chamada void interrupt, que é essa aqui. E depois, na sequência, o void main. Então, nesse bloco void interrupt, o que está acontecendo nele? Eu estou testando o flag de interrupção externo, que é um botão que está ligado lá no RB0, pino 33. Se ocorrer essa interrupção, ó, eu vou inverter o nível lógico do RC2. Esse tio aqui é a negação. E não pode esquecer de zerar esse flag que foi acionado. No bloco principal, nós temos que fazer a configuração das interrupções, ó, lembrando que é o registrador intcom. O registrador intcom, ele controla esse tipo de interrupção que a gente está trabalhando hoje, que é a interrupção externa do RB0. Então, no intcom, nós temos a chave geral, tem que colocar em 1. Temos a chave dos periféricos, temos que colocar em 1. Temos o int-e, que é a chave do periférico que eu quero trabalhar com a interrupção, temos que colocar em 1. E no setup eu vou colocar também o reset do meu flag da interrupção. Alguém que já conhece vai falar, mas por que foi habilitado o PEIE, que é a chave dos periféricos? Para a interrupção que a gente está trabalhando, que ela é a RB0/int, se vocês lembrarem lá do circuito, essa chave PEIE não faz parte dessa interrupção. Então, é opcional eu habilitar ou não essa chave do intcom.pie. Mas eu já deixei ela aí para vocês irem se acostumando, porque nós vamos também futuramente trabalhar com os outros periféricos. O que vai no setup também? Então, o setup é até aqui, né? Ó. Então, tudo isso aqui é o setup do código, né? Aqui no IO1 é o loop infinito. Então, no setup, nós não podemos esquecer também de configurar o pino como entrada, que é o RB0. Colocar nível alto nele, porque eu estou usando o resistor de pull-up. E configurar o tri-C e o port-C, porque eu estou ligando um LED lá. Então, tem um LED no RC1 e um LED no RC2. Esse LED do RC1, ó, ele liga e desliga cada 1 segundo pelo bloco principal. E o LED do RC2, quem é que liga ele? É a nossa interrupção. Então, a nossa interrupção que vai ligar o LED que tiver ligado aí no RC2. Aqui tem o código completo. Então, o código completo ele ficaria com o void main e na sequência com o void interrupt, desculpe, e depois, na sequência, o void main. Então, aqui, ó, na interrupção eu tô tratando o nível lógico do RC2 e no bloco principal eu tô tendo a inversão do nível lógico do RC1 a cada 1 segundo. Então, eu tenho aqui um micro C, ó. Então, esse código aqui, ó, ele faz o seguinte, ó, foi gerado
foi declarada uma variável, CNT, o nome dela, de contador. Geralmente é a abreviação de contador, né? Geralmente, se tiver variável CNT, ela é usada para fazer contagens. E aqui está o void interrupt, ó. Então, aqui está o void interrupt. O que vai acontecer nesse void interrupt? Ó, eu estou testando o flag de interrupção. Estou fazendo um incremento da variável CNT. Se ela for 1, ele executa essa ação, que é liga todo o port D, que tem LEDs ligados lá, espera 5 segundos e desliga. E desliga o port D. E depois zero o flag, né? Depois zero o flag de interrupção. No bloco principal, nós temos todo aquele setup, inclusive aqui foi colocado o adcon igual a 7. O adcon igual a 7, o que ele faz mesmo? Ele configura os pinos analógicos do PIC para digitais. Não é o nosso caso também, não seria necessário, eu estou usando o RB0 ele é digital, então não precisaria ter também esse adcon igual a 7. Esse adcon igual a 7, ele é necessário se vocês usarem os pinos analógicos do microcontrolador. Né? Quais são esses pinos analógicos? Pegando aqui, ó, o nosso... Todos os pinos que tem a N, ó. O pino 2 é analógico, o pino 3 é analógico, o pino 4 é analógico, o 5 é analógico, o 6 não, o 7 é analógico, ó. O 8 é analógico, o 9 é analógico e o 10 é analógico. Então, se vocês usarem alguns desses pinos aqui para ligar botão de liga e desliga, tem que configurar eles com digitais. Agora, se vocês usarem ele para ligar sensores analógicos, aí não, aí deixa ele como analógico. Então, esses são os botões aí. Eles já são naturalmente analógicos, então? Então, eles já iniciam com características de configurações analógicas, tá? Porque se vocês estiverem montando um kit de vocês futuramente e não usarem o port B, ó, o port B ele é todo digital, ele não tem nenhum AN. Se ele é todo digital, não tem problema de configuração do ADCOM. Né? O ADCOM ele vai simplesmente, se eu colocar esse valor 7, todos esses pinos aqui, ó, analógicos, eles vão trabalhar como pino digital. Aí você pode ligar os botões de liga e desliga. Agora, se vocês usarem esses pinos para sinais analógicos, aí é outra história. Aí tem que deixar eles configurados como analógico, que já é o padrão deles. Sempre que você reinicia o microcontrolador, o default deles vai ser o analógico. Então, tem esse adcon aí. Para esse nosso projeto, não é necessário. Eu posso até pôr ó, um // aqui. O int com G e E é a chave geral. O int com P e E é a chave geral dos periféricos. Só que aqui, olha só, tá 0. Tá 0 porque essa minha interrupção, ela não usa essa chave aqui. O int E, sim. O int E é a chave dessa interrupção que eu quero usar, que é RB0 int. Professor. O int F, a gente tem que iniciar ele como 0. Fala. Para cada periférico é um comando ou esse PIE habilita todos os periféricos? Esse PEIE, ele habilita aquele lado dos periféricos. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui para aquelas chaves, ó. Tem um desenho aqui das chaves. Aqui, ó, esse aqui. Vamos ampliar ele aqui.
Olha, ó, todas as chaves desse lado aqui, ó, eu preciso habilitar o PEE, senão não vai funcionar. Tudo que tiver desse lado aqui, ó. Tudo que tiver desse lado, eu vou precisar usar a chave PEE. Agora, o que nós vamos usar hoje é esse aqui, ó. RB0int. Ele não passa por essa chave. Por isso que tá 0 lá. Não sei se olhando o circuito melhorou, né? O entendimento? Entendi, obrigado. Então, ela tá até com 0 aqui, a PIE, tá? O int_f é o flag, que gera interrupção. Lembra, a gente sempre inicializa ele com 0. Configurar o tris e port do pino RB0 e do port D que eu estou ligando LEDs lá. E no laço infinito, olha, eu tenho um LED que está ligando e desligando a cada 200 milissegundos. Então, esse código aí, ele está aqui, ó, está funcionando aí. No nosso kitzinho. Deixa eu ver se com a lâmpada. Aí é pior, né? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem do LED piscando? Sim. Então, aí é o seguinte, esse código aqui, ó, se vocês lembram dele, o que ele está fazendo? Se eu apertar a interrupção externa, ele vem para cá. O meu código é desviado para cá, aí ele vai ligar todos os LEDs, esperar 5 segundos e desligar. Então, eu vou apertar agora o RB0, que é esse botão aqui, né? Esse primeiro botão é o meu RB0. Então, eu vou pressionar ele. Olha lá, acionei a interrupção. Ele ligou todos os LEDs e depois ficou 5 segundos e desligou. Então, vou de novo, ó, aperto a interrupção. Agora, olha só o legal da interrupção. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso travar o meu bloco principal. Futuramente, os códigos de vocês vão ficar mais profissionais e vocês não vão querer que o código que o código de vocês pare enquanto uma outra função está sendo executada. Tipo, vamos supor que eu coloque aqui no delay 20 mil. Que delay é esse de 20 mil? É 20 segundos. Isso significa que o meu código vai parar aqui 20 segundos. Ó, vou transferir ele agora, ó, usar aqui o programinha do gravador. Ele já está selecionado aqui, ó. Então eu vou dar um write. Ele vai carregar. Carregou. Ah lá, agora o LED ficou aceso. Ele vai ficar aceso 20 segundos. Porque, ó, ele está travado no meu laço infinito. Ele está parado aqui, ó, nesse delay de 20 segundos. Depois de 20 segundos, olha lá, agora ele apagou. Né? Depois de 20 segundos, ele apagou e está travado aqui de novo. Então, o meu código está literalmente travado no meu bloco principal. Agora, a interrupção, se vocês entenderam a rotina de interrupção, o que vai acontecer se eu acionar a interrupção? Ele vai esperar esse delay ou ele já vai atender a interrupção? Como a interrupção é uma parada de emergência, ele vai atender prontamente a minha interrupção. Né? Então, olha só, ele está travado aqui, ó, começou a contar de novo 20 segundos. Se eu vier aqui apertar a interrupção, olha lá, ele atende a minha interrupção. Depois ele volta e continua o delay dele de onde ele parou.
Melhor ainda, ó, eu posso tirar, eu vou tirar as ações do while 1, ó. Vou tirar. Ó, não tem ação nenhuma. Vamos compilar. E vamos transferir, ó. Vou transferir agora. Transferido. Como é que ficou nosso código? Olha lá. Só voltando aqui. O nosso código agora, ó, no laço infinito, não tem nada. O nosso código está parado aqui. Agora, com o recurso da interrupção, eu posso ir lá, apertar o botão. Olha lá, ele atende a minha interrupção. O que eu tenho na interrupção? Liga todos os LEDs, espera 5 segundos e desliga. Toda vez que eu apertar a interrupção, olha lá, ele atende a minha interrupção. Entenderam, pessoal? Um pouquinho de interrupção? Ô, professor, por que Fala. você está usando aquela... Você pode subir um pouco Opa, na programação ali? aqui. Por que você está usando esse if no CNT? Por que você não Tá. colocou direto a programação ali? Porque esse CNT é o seguinte, vai ter um código aí para vocês, que é depois que apertar 10 vezes o botão da interrupção, ele executa. Ele executa a ação, ó. Quer ver? Vamos fazer esse teste, ó. Então eu vou deixar aqui, vamos deixar ele do jeito inicial, vou deixar ele aqui com 200 mili para ficar piscando, né? Vou transferir agora. Vamos transferir. Olha lá, agora ele voltou àquela condição de, ó, ficar 200 mili ligado e desligado, o RD0. Agora, olha só, se eu apertar a interrupção agora uma vez, olha lá, não aconteceu nada. Então, eu tenho que ir apertando até que o CNT dê 10. Quando der 10, olha lá, deu 10 agora, ele aciona a interrupção. Então, é só quando eu apertar, ó, 10 vezes. Aperto 10 vezes. Um detalhe, não pode esquecer, ó, depois que você testou o CNT para 10, não pode esquecer de zerar o CNT também, ó, senão, se esquecer de zerar o CNT, ele não entra mais aí. Aí o CNT vai para 11, 12, 13, aí ele não volta mais. Erro comum aqui nesse tipo de rotina aí, tá? Esquecer de zerar aqui o CNT. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Dá para usar essa interrupção naquele programa que o senhor passou na terça-feira? Que cada botão acionava uma sequência diferente de LED, né? Dá, inclusive você pode testar os botões aqui, ó, na interrupção. A ideia futuramente é o seguinte, a aula que vem, a gente vai estudar os timers. E com os timers, vocês vão aprender a gerar, tipo, um tempo de 10 milissegundos, um exemplo. A cada 10 milissegundos, vai ser gerada uma interrupção, e essa interrupção vai fazer o quê? Vai testar os botões de vocês. Aí o seu código nunca vai parar mais de funcionar, porque, ó, se você colocar um if aqui, ó, vamos supor que eu estou testando um botão aqui no bloco principal. If port B ponto RB1 igual a 0, né? Se isso for verdade, sei lá, port D ponto RD2 igual a 1. Eu ligo o port D. Então, esse if aqui, ó, e vamos supor que eu coloque aqui um delay de 20 mil, que nem estava. O que vai acontecer nesse código aqui, ó? Esse botão só vai funcionar
depois de 20 segundos. Isso se der tempo, né? Se você ficar com o dedo no botão. Você tem que, inclusive, ficar com o dedo no botão, porque senão ele pula e volta para cá, né? Então, esse botão só vai funcionar em um determinado ciclo de máquina, que é meio microsegundo, depois de 20 segundos. Ou seja, ter um botão que pode ser que funcione ou não no seu projeto não é legal, né? Você ter uma situação dessa. Agora, se você pegar esse teste de botão e jogar ele dentro da interrupção, aí é outra coisa, né? Aí você jogaria ele dentro da sua interrupção. Agora, claro, essa interrupção, ela tem que ocorrer de tempos em tempos. Quem vai fazer a sua interrupção ocorrer de tempos em tempos para essa lógica que eu estou falando aqui funcionar, aí tem que ser o timer. Aí você programa o seu timer para cada 10 milissegundos, ele vem aqui para a interrupção e testa os botões. Aí nenhum botão seu mais vai falhar. Sempre que você apertar o botão, ele vai funcionar, mesmo que o seu laço, o seu loop infinito esteja travado num delay. O delay a gente tem que começar futuramente a evitar, porque o delay no void main para a execução do nosso código, né? O delay é uma função do micro-C. Ele não é um timer, ele é uma função do micro-C, o delay. Tudo bem? Mais alguma dúvida?